Essa noite eu quero falar um pouquinho acerca de Paulo e Timóteo. Todos nós sabemos que Paulo ele teve um encontro real com o Jesus ressurreto no caminho de Damasco. O relato está lá em Atos 9. E Paulo ele tinha uma motivação, ele tinha um intento. O seu desejo era perseguição, porque Paulo até aquele momento ele era um religioso, um fariseu, perseguidor dos cristãos e cometendo muitas barbáries, até consentindo na morte daquele diácono cheio do Espírito Santo, o Estevão. E queridos, mas o Senhor mudou radicalmente o curso da sua vida. E o interessante é que Paulo ele teve uma preparação que foi relevante para que depois de cristão ele fosse usado da maneira que ele foi. Ou seja, nada é em vão na vida da gente. Ele dominava grego, dominava hebraico, aramaico, latim, era um poliglota e aprendeu aos pés de Gamaliel, que era um entendido da lei em Israel, fariseu, e tudo isso foi muito útil para que Paulo se tornasse quem ele foi, o maior escritor do Novo Testamento. Ele escreveu 13 epístolas, 14, porque uma carta à igreja de Corinto foi perdida. E assim se tornou um pregador, como ele mesmo relatou. A Timóteo se tornou um desbravador de igrejas, um grande missionário e evangelista, um apóstolo aos gentios, e foi extremamente usado pelo Senhor de uma maneira única, ímpar. E aqui, gente, em 2 Timóteo, ele está no fim da sua vida. Ele está enviando uma carta de encorajamento ao seu filho na fé e também desejoso de rever Timóteo. Porque Paulo ele amava Timóteo de todo o seu coração, com toda a sua força, vivenciando verdadeiramente o amor cristão. Porque, queridos, Paulo, com toda a bagagem que ele tinha, com toda a certeza, ele vivia o que ele pregava. E antes, como um blasfemo, perseguidor da igreja, estava cheio de ódio no seu coração. Quando ele se deparou verdadeiramente com Jesus, quando ele foi assistido por Jesus, quando ele foi ministrado por Jesus, ele mudou radicalmente, de monstro a médico, de Caim a Abel, de perseguidor a perseguido. E ele pregou acerca do amor como ninguém. Nem o apóstolo do amor, João, falou tanto sobre esse assunto como o apóstolo Paulo. Se você ler 1 aos Coríntios 13, gente, esse texto acaba com toda a religião. Acaba. Porque, como ele mesmo relatou, não adianta nada uma pessoa falar a língua dos homens e dos anjos. Não adianta nada tentar se justificar por obras. Não adianta nada ter uma fé que diga ao monte, lança-te
fazer ao mar. E o monte obedecer, se não tiver amor, não serve para nada. Eu penso que muitos ouvirão naquele dia: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas, Senhor, o teu nome não profetizamos, mas, Senhor, o teu nome não expulsamos demônios, mas, Senhor, o teu nome não fizemos maravilhas. Prática da iniquidade, falta de amor. Porque, queridos, é aquilo que eu vivo pregando aqui, eu estou careca de pregar. Estou careca de pregar essa noite. Queridos, se sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. O amor é maior do que a fé. 1 Coríntios 13:13. Se quiser conferir na família, entre a fé, a esperança e o amor, o maior desses três é o amor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se não tiver amor, é pior ainda. Num contexto de negação, de traição, Jesus falou assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nisto, a ênfase, nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Portanto, ame, independente de quem a pessoa é, do que a pessoa faz. Ame. Ame. É mandamento, não é opcional. Jesus não falou assim: nova opção eu vos dou, vocês fazem se vocês quiserem. Novo mandamento. E foi mandamento tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Não tem justificativa para você sair pela tangente, não tem fuga. Não tem. Se não amar, tudo que você faz não tem justificativa nenhuma. É como sino de tiro. É só barulho, mas está morto. Se você passar na frente da igreja do Rosário 6 horas da tarde, estava a pena aquele sino lá. O meio-dia também. É barulho, mas não tem vida. É morto. Sem amor é como sangue de tiro. E, gente, Paulo falou assim, Romanos 12:10: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Amor de irmão. Penso eu, amados, muitos de nós estamos pecando com força nesse sentido. Porque quando prevalece o egoísmo, o egocentrismo, anula com amor. Anula. Não tem jeito. Sabem o que fez a diferença na vida de Davi? Se você acompanhar 2 Samuel, 1 e 2 Samuel. 1 Samuel, Davi está fugindo de Saul o tempo todo. 2 Samuel, no primeiro capítulo, Davi, ele não deu graças no seu perseguidor, não é? Ele levanta um clamor de honra a Saul, aquele que ele perseguiu durante anos. Porque, gente, Jesus falou assim: deem graças quando vocês sofrerem perseguições. É normal, muitas vezes nós sofremos esse tipo de coisa. Um pastor muitas vezes sofre perseguição, é caluniado, é maltratado, é criticado destrutivamente. Pessoas que saem da igreja e ficam proporcionando contendas entre irmãos, coisa que Deus abomina, emprestam a língua para o diabo e ficam difamando, sabe, gente? Isso é normal, acontecer em todos os contextos. É normal a gente sofrer perseguição. Dê graças a Deus se você sofre perseguição. Mas Davi, gente, por que ele fugia de Saul? Não é porque Davi não gostava do jeitão do Saul. O Saul não me agrada nesse ponto. Não, o Saul me perseguia para matar. É por isso que Davi não andou junto. Muitas vezes pessoas não querem andar
com você por causa de picuinha, por causa de vaidade, por causa de inveja, por causa de diferentes opiniões. Mas o Davi, a opção que ele teve, queridos, para ele não morrer, foi fugir. Se ele ficasse na presença de Saul, pastor Ronaldo, ele morreria. O que ele teve que fazer? Teve que andar pelo deserto, teve que entrar na caverna, teve que se fingir de louco, teve que andar de cidade em cidade, e foi dando um jeito para não morrer, teve que mentir algumas vezes. Mas em 2 Samuel ele está levantando clamor de honra, porque ele tinha noção de quem era Saul. Ou seja, Davi, apesar de Saul ser maligno, Davi amava Saul. Saul não amava Davi, mas Davi amava Saul. Nós temos que agir com os outros, não por quem as pessoas são, mas por quem nós somos. Agora, queridos, se nós não temos o nosso coração tratado por Deus e pelo Espírito Santo, aí nós vamos continuarmos nas vaidades, prevalecendo o egoísmo, o egocentrismo, as diferenças, os desacordos, os desajustes emocionais, tudo isso, porque não há uma flexibilidade, não há um quebrantamento, não há uma abertura para que o Senhor trate. Precisamos pedir sabedoria do alto, porque a sabedoria do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada e tratável. Uma pessoa que se deixa tratar é uma pessoa sábia. O homem é um ser mutável, tem que estar sujeito à mudança, tem que ter abertura, tem que ser aperfeiçoado, tem que melhorar. É para isso que Jesus treinou discípulos, pegou discípulos todos complicados. Foi treinando, foi ministrando, foi falando, foi ensinando. Chegou o momento que ele queria ensinar a lavar os pés. O Pedro falou assim: nunca me lavar os pés. Mas quem não sabe receber, como que vai dar se não recebeu? Uma das coisas que Paulo falou para Timóteo foi o seguinte: ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar. Gente, apto para ensinar falou forte no meu coração. Como que uma pessoa se acha apta para ensinar se ela não senta para aprender? Como que um médico vai falar sobre medicina se ele não estudou medicina? Como que um advogado vai falar de direito se ele não estudou para isso? Como que o teólogo vai falar de teologia se ele não estudou a Bíblia, não estudou teologia? Não tem jeito. Apto para ensinar. Antes disso, tem que aprender. E a palavra de Deus, queridos, é pedagógica. E o que Paulo está fazendo com Timóteo? Está ensinando Timóteo. Por causa do quê? Por causa de que ele amava Timóteo. Era um filho para ele. Paulo não teve casamento. Paulo não teve filho. Mas ele tinha um filho na fé. E ele amou Timóteo como um filho. E o Timóteo, gente, era muito necessitado de ajuda. O Timóteo era um homem bom, um jovem bom, tinha um bom testemunho. Lá em Atos 16, Paulo ficou sabendo, Paulo chega em Lístra, certo? E ficou sabendo do bom testemunho que esse jovem tinha em Lístra e em Icônio, que era uma cidade próxima de Lístra. Aí o que Paulo faz? Ele chama Timóteo: vem comigo, me acompanha agora, a partir de agora, você já é crente, desde a sua meninice, você sabe das sagradas letras, agora você me acompanha nas viagens missionárias. E Timóteo foi pastor da igreja de Éfeso, uma igreja relevante, uma igreja importante. A carga de Timóteo não era pequena, porque ele tinha limitações. Ele era jovem, ele era tímido, ele tinha algumas enfermidades, frequentes enfermidades no seu estômago, ele era sensível, talvez sensível demais, pessoa que
chora por qualquer coisa. Talvez você seja sensível demais. Talvez a pessoa que está ao seu lado, isso é uma pessoa chorona. Chora até a inauguração do supermercado, também diz o Cláudio Duarte. No momento que eles cortam a vida. O Timóteo era sensível. E pastoreava a igreja. Gente, ele precisava de mentoreamento. E olha que privilégio, o mentoreamento que ele teve. De Paulo. E o primeiro ponto que Paulo falou para ele aqui foi o seguinte: nas suas cartas pastorais, Paulo ele faz diferente. Nas outras epístolas que não são pastorais, quais são as cartas pastorais? Nós temos aqui os nossos estudantes de teologia lá atrás. Quais são as cartas pastorais? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. 3 epístolas pastorais. Nessas, Paulo ele salva assim: graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Nas outras ele salva graça e paz do Senhor Jesus. Porque o obreiro, queridos, ele precisa muito, não só de graça, mas também de misericórdia. A diferença entre graça e misericórdia: graça nós recebemos de Deus aquilo que nós não merecemos. A misericórdia, ao contrário, nós não recebemos de Deus aquilo que nós merecemos. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Novas são a cada manhã, grande é a fidelidade. Quem louva o Senhor, nosso Deus, pelas suas misericórdias? E, gente, todos nós somos carentes, principalmente o obreiro, aquele que está com a incumbência de ser um instrumento nas mãos do Senhor, com uma baita responsabilidade de divulgar o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para a salvação do judeu e também do grego. Paulo falou a Timóteo que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, aquele que recebe essa vocação e esse chamado para pregar o Evangelho, gente, ele precisa ter graça e misericórdia sobre a sua vida, ele precisa conhecer a verdade para divulgar a verdade, para saber aquilo que ele está fazendo, para fazer com domínio e autoridade. E Paulo, ele recomendou a Timóteo: visto que você tem limitações, que você é frágil, que você está passando por dificuldades, a igreja de Éfeso é uma igreja onde tem alguns problemáticos, alguns homens que se acham os doutores, tais, que estão aí, talvez, divulgando gnosticismo e essas coisas todas. Você fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. Ou seja totalmente dependente de Deus. Não queira agir com a força do braço, com as suas próprias capacidades, com os seus conhecimentos. Não. A dependência tem que ser do Senhor. Tem que ser de Cristo Jesus. Fortifique-se na graça. Se despoje de todo erro. Se despoje de toda a vaidade que pode tentar justificar e proporcionar a vanglória. Porque muitas vezes, queridos, nós estamos agindo até no seio da igreja visando vanglória. E o que é a vanglória? É glória nula, é glória vã, é glória que não tem fundamento, não tem precisão. No entanto, o próprio Paulo falou em Filipenses: nada façais nem por contenda nem por vanglória, porque no reino de Deus só o Senhor é digno de glória. Só o Senhor Jesus é digno de glória.
Nós estamos aqui, queridos, para sermos instrumentos nas mãos do Senhor, para servirmos e fazermos aquilo que nós fomos chamados para fazermos da melhor maneira possível, não negligenciando aquilo que o Senhor tem nos concedido, nos conferido. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E isso é um chamado também a buscar a unidade. Ainda hoje eu tirando os matinhos ali, estou com as mãos todas escoladas. Grande é o mistério. Eu estava pensando exatamente naquilo que Jesus falou: aprendei em mim, que sou manso e humilde. Aprendei. Gente, é um chamado forte, é uma responsabilidade também que nós temos de buscarmos aprender com Jesus acerca de mansidão e humildade. Por quê? Porque ao servo do Senhor não convém contender, se dar a brigas, se dar a desavenças, se dar a contrariedades. Nós fomos chamados para sermos pacificadores, porque bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esses são os bem-aventurados. Aí, queridos, ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Dá para olhar para o irmão e dizer assim: seja manso. Meu Deus! Porque eu conheço uns bravos que estão aqui no nosso meio. Gente, não é fácil. Nós vamos ser aquela buzinada lá no trânsito, né? Não é fácil. Então, queridos, é necessário nós buscarmos a humildade. Porque Paulo, ele falou assim, lá em 1 Coríntios 11, não sei, pois meus imitadores como eu sou de Cristo. Certo? E Paulo, ele, para evitar problemas, ele se posicionou de uma maneira muito exemplar. E todos nós, queridos, precisamos seguirmos os seus exemplos. Paulo estava mentoreando Timóteo. Ele era um imitador do Cristo. Tem 4 textos que me chamam a atenção acerca da vida de Paulo. Efésios 3:8. Eu sou o mínimo de todos os santos, e a mim foi dada a incumbência de falar das riquezas inescrutáveis de Jesus Cristo, o mínimo de todos os santos. Hoje, nessa dispensação, na igreja contemporânea, quem pode bater no peito e se posicionar como um mínimo, se colocar como um homem menor? Gente, nós estamos negligenciando muitos assuntos que Jesus pautou. Aquele que quiser ser maior, comece servindo, seja o menor. Nós queremos iniciar lá em cima. Não é por aí. Eu sou o mínimo de todos os santos. Paulo queria evitar problemas, porque se eu me condiciono como humilde, estou tranquilo, não preciso de vanglória, não preciso aparecer, não preciso de reconhecimento, não preciso de holofotes. Eu preciso que o Senhor me assista e se agrade de mim. E gente, quem eu sou na minha essência vai agradar ou desagradar o Senhor. Por que Saul morreu? Porque Saul desagradou o Senhor. Saul quis agir segundo o seu próprio e enganoso coração.
perseguindo Davi por inveja o tempo todo. Quem morreu foi Davi. Ele tentou contra a vida de Davi. Quem morreu? Não, foi ele que morreu. Com o coração cheio de ira, de ódio, de inveja, perseguindo Davi, que não tinha feito absolutamente nada para ele. Se tornou um cruel perseguidor do seu filho, gente. Foi certo. Mas o Davi não. Davi se posicionou para agradar o Senhor. Morreu velho, cheio de dias, riquezas e glória. Nesse tempo de pai apóstolo que nós estamos vivendo, onde os homens querem serem reconhecidos por grandes títulos. Gente, Paulo em 1 aos Coríntios 15:9, ele falou assim: eu sou o menor dos apóstolos. Até porque nem me cabia esse tipo de apóstolo, porque eu fui perseguidor dos cristãos. Lá em 1 Timóteo 1,15, ele se posicionou como o principal pecador. Lá em Romanos 7,24, ele falou assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Miserável homem que eu sou dependente da graça, eu sou dependente da misericórdia, eu preciso me fortificar na dependência de Deus. Esse é o meu fortalecimento. Quando Paulo pediu para que Deus afastasse o espinho da carne, 3 vezes ele insistiu com Deus. Qual foi a resposta de Deus a ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua força. Foi assim? Não, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, de forma que me gloriarei naquilo que diz respeito às minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. Deus está falando com você nessa noite. Você crê nisso? Quem crê que Deus está falando contigo nessa noite? Fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. Segundo, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Gente, Paulo sofreu uma barbaridade em amor ao Evangelho, para pregar aos gentios, para defender a sua autoridade apostólica. Ele dá um relato lá que ele recebeu 5 quarentenas de açoites, menos 39. 3 vezes foi açoitado com varas, 3 vezes sofreu um naufrágio, 1 vez foi apedrejado, 1 noite e 1 dia no abismo. Gente, vários tipos de perigos na cidade, no deserto, perigos entre os falsos irmãos, o cuidado das igrejas. Em Damasco foi descido por um cesto, senão teria morrido. Fora isso, foi dado um espinho na carne. Na Ásia sofreu tanta tribulação a ponto de desesperar da sua própria vida. Mas lá em 2 Coríntios 4, 8 e 9, ele relatou assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Versículo 16: porque ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo em nós um peso eterno de glória muito excelente. De forma que nós aprendamos não para aquilo que se vê, mas para aquilo que não se vê.
aquilo que não se vê é eterno. A motivação de Paulo era a seguinte: não se embarace, Timóteo, com os negócios desta vida. Qual que é a tua motivação? Qual recompensa você almeja? Gente, Paulo estava no fim da vida, estava numa prisão em Roma. O que ele poderia esperar? Ele está encorajando o filho na fé. E ele está dizendo o seguinte: Timóteo, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo, e não se embarace com os negócios deste mundo, com os negócios desta vida, porque ninguém será coroado se não lutar de maneira legítima. As pessoas muitas vezes estão lutando de maneira leviana, mas o chamado para nós como igreja é lutarmos de maneira legítima, observando os princípios e os valores. Não, eu observo esse princípio, esse, aquele não. Está errado, tem que se esforçar em todos. Que não adianta profetizar, nossa, profetiza é uma bênção. Que não adianta ter autoridade, cerimônia, nossa, cerimônia tem autoridade. Gente, sempre vai faltar uma coisa. Aquele jovem foi até a presença de Jesus: faço isso, honro pai e mãe, olha, estou dentro. Falta de uma coisa. O que está faltando para você? Você tem consciência? Eu sei o que está faltando para mim. Eu governo a tua vida, nem sei do teu coração, nem sei qual que é a tua motivação. Mas Jesus olhou, amou aquele jovem, diz o texto lá. Falta de uma coisa: vai ver tudo que você tem, tudo, dê aos pobres e siga-me. E aquele jovem fez isso. Sabe lá não foi barato. Então o chamado de Deus para nós, queridos, não diz respeito aos negócios desta vida. Não estamos numa igreja para competirmos uns com os outros. Estamos na igreja para louvarmos o nosso Deus, para adorarmos o nosso Deus, para prestarmos culto ao nosso Deus, para ouvirmos a palavra do Senhor e para cumprirmos o livre, para amarmos o Evangelho, para nos preocuparmos com as pessoas e fazermos a diferença nesse mundo mau. O que você aprendeu, Timóteo, de mim, que eu vi muitas testemunhas, transmita a homens fiéis, que também têm esse compromisso fiel, responsável de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Nós precisamos entender isso, queridos, e sofrer as aflições. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Vai ter sofrimento, vai ter que pagar preço, vai ter que abrir mão, vai ter que lutar com suas próprias vaidades. E as armas da nossa vida não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Terceiro, pregue a palavra, Timóteo. Procura apresentar-te a Deus como um bem aprovado, que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Queridos, como que nós vamos manejar bem a palavra da verdade? Se ela está lá no instante e aleatoriamente nós pegamos a Bíblia uma vez por semana para ler um Salmo 23, para não meditarmos naquilo que está escrito, para aprendermos qual seja a vontade de Deus para as nossas vidas. No chamado da igreja hoje é aquilo que Paulo relatou lá em Efésios: não sejais insensatos, mas procurar entender qual é a vontade de Deus. Como que eu vou entender a vontade de Deus se eu não leio a Bíblia? Aí muitas vezes vou querer ter autoridade, vou querer ensinar, vou querer exortar, vou querer repreender, mas estou fazendo sem amparo, sem viver aquilo que está escrito, sem ter consciência daquilo que eu estou fazendo.
vezes estamos perecendo por falta de conhecimento. Uma vez, lá em reserva, uma irmã chegou e ela tinha implicância com outra pessoa. E ela começou a pregar, se direcionando a essa pessoa, exortando, chamando a atenção, se posicionando equivocadamente. Porque, queridos, nós precisamos julgar-nos a nós mesmos antes de julgarmos os outros. Porque com a mesma medida que vamos julgando, nós seremos julgados. E falava, e está muito claro que a palavra era direcionada por implicância, por vaidade. E ela pegou dentro do Salmo 74, e Davi falou no Salmo 74, para ver tanto de Deus que é a palavra dela. E o Salmo 74 não é de Davi, o Salmo 74 é de Asaf. Tem gente que pensa que todos os salmos são de Davi. Não, tem vários autores dos salmos, e o Asaf foi um deles. Aí a pessoa pensa que está lá cheia de autoridade, de ousadia, cheia de Espírito Santo, mas não sabe o que está fazendo, e está fazendo tudo errado. Nós precisamos abraçarmos a causa de Cristo como igreja. Precisamos vivermos pela palavra. Gente, tem pessoas que estão perecendo por causa de falta de conhecimento, falta de nós abrirmos a nossa boca na real preocupação de pregarmos, divulgarmos o Evangelho. Nós estamos aí disputando um com o outro, quem é mais capaz, quem é mais bonito, quem é melhor. Tudo guerra e vaidades. Isso daí não vai trazer benefício nenhum para ninguém. Mas, Timóteo, pregue a palavra. Isso a tempo e fora do tempo, que chegará um tempo que as pessoas terão dificuldade, vão querer ouvir só aquilo que é conveniente. Vai dar errado. Fique perto, Senhor. Nem glória a Deus para me ajudar. Senhor, me ajude, Senhor Deus. Ajude, pastor. Não serve, Senhor, convém compreender, mas sim, irmãos, apto para ensinar, paciente. O grande exemplo para nós, queridos, é Jesus Cristo. Mateus 21, 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Se você está hoje aqui, se você está hoje na igreja, levante suas mãos e louve aquele que serviu, que amou e que tem nos dado vida, e que Ele nos transforma em pessoas melhores, porque aquele que começou uma boa obra certamente aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Se essa palavra falou o teu coração, vem aqui à frente.